para mais uma videoaula de língua portuguesa em que faremos uma revisão dos conteúdos que vimos no capítulo 19 do seu livro didático. Desse modo, faremos uma revisão dos gêneros textuais e das tipologias textuais. Depois, revisitaremos o conteúdo inerente ao predicado da oração e, por fim, veremos o conteúdo que foi abordado na última videoaula referente aos termos relacionados ao verbo. Vamos começar então essa revisão abordando os gêneros textuais. Você já sabe que quando falamos de gêneros textuais, temos de pensar em todos os textos falados e escritos que circulam socialmente e que conseguimos nomear, ou seja, todos os textos que conhecemos e que nós utilizamos para interagirmos com os nossos interlocutores. Todos esses textos pertencem a um determinado gênero textual. Os gêneros textuais, eles são incontáveis, uma vez que novos gêneros surgem e outros deixam de ser utilizados devido a todas as dinâmicas sociais que ocorrem na nossa sociedade. Veja que hoje nós não utilizamos mais com muita frequência gêneros como, por exemplo, a carta familiar, já que com todos os recursos digitais dos quais nós dispomos, é muito mais fácil encaminhar mensagens escritas ou faladas por aplicativos do que escrever uma carta, postar e esperar algum tempo para o seu interlocutor receber, bem como para você ter a mensagem de volta. Assim, esses novos gêneros surgem a cada dia, principalmente os relacionados às inovações digitais. Você deve se lembrar que falamos aqui que todos os gêneros textuais que conhecemos, eles são caracterizados por alguns critérios, ou seja, por 3 elementos que são indissociáveis: o tema, a construção composicional e o estilo. O tema, como o próprio nome sugere, ele está relacionado à temática que será abordado no texto, ou melhor, ao conteúdo da mensagem. A construção composicional, ela está atrelada à estrutura do texto e, como sabemos, cada texto tem uma estrutura própria. Basta pensarmos no poema, na notícia ou até mesmo no texto solicitado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que reconhecemos que cada um desses gêneros tem uma estrutura composicional diferente em relação aos outros. E o último elemento é o estilo, que diz respeito aos elementos linguísticos que lançamos mão para escrever os textos por meio dos quais esse texto se materializa. Basta observarmos que quando lemos uma receita, os verbos empregados nesse gênero textual, eles estão no imperativo. Já os verbos que vamos encontrar em uma notícia, eles geralmente estarão na terceira pessoa do singular, de uma forma impessoal. Um outro elemento que vimos também foi a respeito da tipologia textual. Para cada gênero textual que nós vamos escrever, nós vamos utilizar uma ou mais tipologia textual. Enquanto os gêneros textuais eles são, digamos que números, e nós não conseguimos fazer uma contagem de quantos gêneros existem, as tipologias textuais, elas apresentam-se em um número muito reduzido, aproximadamente meia dúzia, e são elas aí: a tipologia descritiva, a narrativa, a argumentativa ou dissertativa, a dialogal ou conversacional, a explicativa e expositiva, a injuntiva ou a instrucional. Vamos então começar essa revisão falando da tipologia descritiva. Nós vimos então que a tipologia descritiva visa a construção da imagem de um ser, de um objeto, de uma paisagem. Essa tipologia ela está presente em diversos gêneros textuais, como por exemplo no conto, no romance, na poesia, no classificado de um jornal, em uma reportagem, dentre muitos outros gêneros. Já a tipologia narrativa tem como propósito contar uma história, seja real ou fictícia, geralmente situada em um tempo e em um espaço, com personagens, foco, clímax, desfecho, dentre muitos outros elementos. Nós vamos encontrar essa tipologia em contos,
crônicas, fábulas, romances, biografias e em tantos outros gêneros aí que nós conhecemos e que usam essa tipologia. Já a tipologia argumentativa, nós vamos encontrar a defesa de um determinado ponto de vista sobre um determinado tema. Haverá sempre uma tese que vai ser defendida por meio de estratégias argumentativas. Essa tipologia estará presente em diversos gêneros textuais, como na carta argumentativa, na resenha e também no texto que você certamente vai desenvolver no Exame Nacional do Ensino Médio. Você deve se lembrar também da tipologia expositiva ou informativa. Os textos expositivos, eles têm como finalidade apresentar informações sobre um determinado objeto ou de um determinado fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, verbete, infográfico, o artigo científico, o seminário, dentre muitos outros gêneros que nós conhecemos e lemos. Já a tipologia injuntiva, que vai estar presente em texto, cujo objetivo é instruir, orientar, ensinar o interlocutor a proceder de uma determinada maneira na realização de uma atividade qualquer. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manuais de instrução, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, entre muitos outros gêneros. E a última tipologia que revisaremos é a tipologia conversacional, que aparece em textos em que há reprodução de diálogos, presentes em histórias em quadrinhos, contos, crônicas, entre tantos outros. Lembrando sempre que em um mesmo texto nós podemos encontrar uma ou mais tipologias textuais e que uma pode prevalecer mais do que a outra, já que os textos eles são heterogêneos no que se refere ao uso das tipologias textuais. Vamos agora revisar um outro conteúdo que você viu aí em uma das nossas videoaulas, o predicado. Nós já sabemos que o predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase e que não é o sujeito da oração. Esse predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Ele será verbal quando o núcleo desse predicado for um verbo nocional, ou seja, um verbo significativo, conforme você pode identificar no exemplo que aparece na página 2 do seu livro de atividades. Veja, o dia amanheceu. Nós temos aí um predicado verbal. Teremos um predicado nominal se o núcleo é formado por um nome que chamaremos de predicativo do sujeito. Nesse caso, temos um verbo de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que indicam um estado, uma situação ou uma circunstância. Veja o exemplo que o seu material didático nos apresenta. O dia está ensolarado. Veja que temos o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular mais um predicativo, ou seja, uma qualidade que atribuímos ao sujeito da oração. E por isso é chamado de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime um estado ou um modo de ser. E ainda, o predicado pode ser verbo nominal, quando temos dois núcleos, um verbo nocional, ou seja, um verbo significativo, e mais um nome, conforme nós podemos acompanhar no exemplo. O dia amanheceu ensolarado. Observe que amanheceu é um verbo significativo e ensolarado é um nome que atribui uma qualidade ao sujeito dia. E agora vamos revisitar o conteúdo que você viu na última videoaula. Você viu que os termos relacionados aos verbos, e eu acredito que certamente se recorda que os objetos são termos que acompanham e complementam um verbo transitivo, ou seja, os verbos que precisam de um complemento. Esses complementos, eles são chamados de objetos.
Os objetos diretos são complementos de verbos transitivos diretos, verbos que pedem um complemento, mas sem o intermédio de uma preposição. Observe o exemplo. Porque temia a escassez, armazenou muitos alimentos. Observe que o verbo temer e armazenou, eles exigem complementos, mas sem uma preposição. O primeiro complemento que encontramos e que chamamos de objeto é a expressão escassez. E o segundo complemento é muitos alimentos. Observe que esses dois elementos, eles estão ligados aos verbos, mas sem o intermédio de uma preposição. Eles estão ligados diretamente e por isso nós vamos chamar esses dois complementos de objetos diretos, ou seja, de objeto direto. Diferentemente dos objetos diretos, nós vamos ter os objetos indiretos, que são complementos ligados aos verbos por meio de uma preposição. E por esse motivo, nós vamos nomear esses complementos de objetos indiretos. Estão ligados indiretamente, já que tem uma preposição ali que faz a ponte entre o verbo e o complemento. Veja o exemplo. Nossos jovens carecem de orientação. Observe que o verbo carecer exige uma preposição, pois quem carece, carece de algo. Assim, esse verbo exige a preposição de no seu complemento e por isso é que nós vamos chamar de objeto indireto. Na última videoaula, você viu também que nós vamos dar o nome de agente da passiva ao agente da ação da estrutura que se encontra na voz passiva analítica, conforme nós podemos visualizar no exemplo. A prova foi comentada pelo professor. O agente da passiva é sempre introduzido pela preposição por, que pode vir combinada pela preposição pelo e suas variações. Muito cuidado também com a preposição por, pois o fato de o agente da passiva normalmente ser introduzido pela preposição por não significa que sempre que estejamos diante dessa preposição haverá um agente da passiva, uma vez que outras funções sintáticas podem ser introduzidas por essa preposição. E por fim, vamos ver as circunstâncias verbais que indicam informações inerentes às circunstâncias, representadas pelos advérbios e pelas locuções adverbiais. Vejamos aí um exemplo que o seu material didático nos apresenta. Veja, o incêndio na reserva florestal vai prejudicar muito a fauna local. Observe que a expressão na reserva florestal é um adjunto adverbial de lugar e muito é um adjunto adverbial de intensidade. Um aspecto relevante que vale a pena nós destacarmos aqui é que se nós estivermos classificando morfologicamente a expressão na reserva florestal, nós vamos dar o nome a essa expressão de locução adverbial. Entretanto, se estivermos classificando sintaticamente essa expressão, vamos dar o nome de adjunto adverbial. O mesmo caso ocorre com o vocábulo muito. Se nós estivermos classificando morfologicamente esse vocábulo, nós vamos dizer que é um advérbio de intensidade. Mas se nós estivermos classificando sintaticamente, que é o nosso caso agora nesse estudo, nós vamos dizer que nós temos um adjunto adverbial de intensidade. E por fim, o último exemplo que temos é, na manhã de hoje, é um adjunto adverbial de tempo, uma vez que indica uma circunstância de tempo. Por hoje é só, mas antes de finalizarmos essa videoaula, eu convido você a fazer as atividades 1, 8, 9, 12, 13, 16, 29, 30 e 32 do livro de atividades. Bons estudos e até a próxima videoaula!